Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de artes, que todos vocês sabem está vinculado à área de conhecimento de linguagens, e que linguagens contemplam os conteúdos de língua inglesa, língua portuguesa e artes. Vale ressaltar que essa é a primeira aula do volume 7, ou seja, baseada no material do PET, volume 7, do segundo ano do ensino médio, aula de artes, a primeira semana. Tudo bem? Vale ressaltar também, como eu sempre falo, que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para o seu responsável, como mais uma opção para ele, para assim essa teleaula chegar até você. Tudo bem? É uma coisa que eu sempre falo para vocês também, estar com o material impresso em mãos para melhor acompanhar a teleaula. Tudo bem? O objetivo de todas essas minhas teleaulas é auxiliar você na resolução do material do PET. Então, vou relembrar, é o PET, volume 7, segundo ano do ensino médio, da área de artes. Tudo bem? E a primeira semana de dezembro. Tá ok? Então, qual que é o resumo desse conteúdo que vai ser trabalhado hoje? Vocês vão ver que, como eu sempre falo, dentro do contexto de interdisciplinaridade, esse conteúdo a gente vai trabalhar com uma aula de leitura e interpretação textual. O PET propõe um texto dentro de uma determinada teoria da área de artes. Você tem que ler o texto, procurar pelas respostas no texto, e assim você vai responder à atividade proposta. Tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. Impressionismo. Aí a gente tem um quadro que chama Impressão, que vocês vão ver aí no material. É o quadro que deu o nome a esse gênero artístico, né? E ele se chama Impressão, Nascer do Sol, de 1872, e o autor é o Claude Monet. Tudo bem? E aí tá a referência de onde foi tirado esse quadro, tá ok? Impressionismo. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar em determinados momentos do dia. Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura, Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. O termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Claude Monet, Impressão, Nascer do Sol, de 1872, que a gente viu na abertura do material. Características do impressionismo: registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas. Misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Aí a gente tem um outro quadro, o nome dele é Mulher com Sombrinha no Jardim, 1875, de Renoir, é uma obra impressionista. Então, está tentando retratar uma cena do cotidiano, tá bom? O tema é a cena do cotidiano, tá certo? Tem essa característica que vocês estão vendo aí na tela, tá ok? Aí, esse link, né, esse link, ele está aí no material de vocês e diz respeito ao acesso, de onde foi tirado essa obra, tá certo? Então, continuando. Os pintores impressionistas buscaram reproduzir as sombras de modo luminoso e colorido. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, tal qual a impressão visual que nos causam. Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas,
De modo semelhante, a presença dos contrastes e de transparências luminosas auxiliam no desvanecimento da forma, percebida agora em sem contornos. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando momentos cotidianos e fugazes. Ademais, procuravam uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade em detrimento da razão e da emoção. Como perceberam, a fonte das cores nos raios solares buscaram captar a mudança no ângulo dos mesmos e, na implicação disso, na alteração de cores. Procuravam também realizar as misturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em pequenas manchas de cor. Isso porque a luz para os impressionistas construía a forma, captava a mesma paisagem nos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. Principais artistas do impressionismo. No grupo original dos pintores impressionistas estavam Edouard Monet, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar Degas, Auguste Renoir, Claude Monet. Tudo bem? Aí de onde foi a citação de onde foi retirado esse texto, tá ok? Então, aí vocês têm a citação do nome dos principais artistas impressionistas, o ano do nascimento e o ano da morte, tá ok? Continuando, vamos às atividades. Número 1, fale sobre a importância do impressionismo para a história da arte. Lembrando que sempre, isso é uma estratégia de alguns professores de outras áreas de conhecimento, colocar a atividade, a resposta do exercício no próprio texto. Então, você volta lá no texto e procura pela resposta, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, fale sobre a importância do impressionismo para a história da arte. A resposta: essa vertente teve um papel importante para a renovação da arte no século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Tudo bem? Número 2. Fale sobre as características do impressionismo. Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Isso aí é o texto, tá, pessoal? O texto em si, ele está falando das características do impressionismo. Figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Os pintores impressionistas buscaram reproduzir as sombras de modo luminoso e colorido. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para fixação no instante, tal qual a impressão visual que nos causam. Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas, de modo semelhante, a presença dos contrastes e de transparências luminosas auxiliam no desvanecimento da forma percebida, agora sem contornos. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como religiosas, buscando momentos cotidianos fugazes. Ademais, procuravam uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade em detrimento da razão e da emoção. Como perceberam, a fonte das cores nos raios solares buscaram captar a mudança no ângulo dos mesmos e na implicação disso na alteração de cores. Procuravam também realizar as misturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em pequenas manchas de cor. Isso porque a luz, para os impressionistas, construía a forma, captava a mesma paisagem nos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. Então, pessoal, essa questão aqui, por que eu reli tudo isso aqui? Isso aqui está lá no texto, no material de vocês, tá ok? Até é uma crítica que eu faço a essa questão, que ela ficou muito genérica, né? É praticamente todo aquele trecho do texto que eu te falei, o texto inteiro. Então, o que você pode fazer? Né? Aqui eu reli, ou seja, não quer dizer que você vai copiar tudo isso aí que eu coloquei para vocês. O que você vai fazer? Você vai observar o que para você é mais importante e colocar no papel. Ou seja, você vai resumir tudo isso que tudo isso que eu apontei para você, esse trecho do texto que está falando exatamente
das características. Você vai apontar o que para você são as características principais do impressionismo de acordo com o texto, tá bom? Não precisa copiar o trecho inteiro, tá ok? Você vai adaptar esse trecho e eleger para você quais são as características principais do impressionismo nesse trecho. Relembrando que é uma questão genérica, tá certo? Então, você tem a liberdade de colocar o que para você foi o mais importante no texto, ok? Então, vamos lá. Número 3. De onde veio o nome impressionismo? Está lá no texto, né? O termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, de 1872. Número 4. Como era a produção de telas do artista impressionista? Misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Essa é a característica principal do impressionismo, tá ok? Continuando. Número 5. Quais eram os temas preferidos desses pintores? Por quê? A gente tem aí o que está lá no texto. Lembrando, não é só simplesmente copiar a resposta, tá, pessoal? Isso aqui é modelo para você produzir a sua, ou seja, você vai ter que adaptar esse modelo aí, tá certo? Complementar a resposta, tá bom? Então, vamos ver lá. Ó. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando momentos cotidianos fugazes. Ademais, procurava uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade em detrimento da razão e da emoção. Tudo bem? Então, isso aí está lá no texto, tá bom? Então, aí ele te fala, ó, quais eram os temas preferidos dos pintores, é o primeiro parágrafo. Eles aboliram a temática histórica e mitológica, bem como as religiosas, buscando momentos cotidianos e fugazes. Então, o tema principal é momentos cotidianos e fugazes. Aí o porquê? Por que eles procuravam isso? Porque era uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade em detrimento da razão e da emoção. Então, a intenção deles era exatamente captar a realidade e em momentos cotidianos fugazes, tipo assim, uma senhora andando na rua, alguém passeando de barco, andando de bicicleta, uma paisagem, isso que é cotidiano e fugaz, é uma coisa simples, né? Não é uma coisa tipo um tema, o grito do Ipiranga, do Dom Pedro I, né? O grito de independência. Aquilo lá estava sendo retratado num momento histórico. Ou então a última ceia do Leonardo da Vinci, é um tema histórico e um tema religioso. Então, os impressionistas aboliram isso, tá ok? Continuando. Número 4. Como era a produção de telas do artista impressionista? Misturas das tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas. De novo, né, pessoal? Aí eu repeti a número 4, desculpa. Vamos continuar aí. A gente terminou, né? Desculpa, pessoal. Então, o seguinte, eu espero que realmente essa teleaula tenha auxiliado vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam produzindo de acordo com o que a gente está vendo aqui, que a gente está discutindo. Como vocês viram, essa primeira teleaula é uma teleaula bem simples, tá certo? Não tem muito o que falar, é simplesmente observar no texto e pôr na resposta, tá bom? Eu espero que vocês estejam realmente tendo bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.